Sindicef é muito bom estar aqui. Informação, música, cultura, entrevistas, pode vir. Todo dia, toda hora, algo novo vem pra cá. Tá na rede, tá no mundo, basta se conectar. Rádio Web Sindicef, Rádio Web Sindicef. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham nessa programação ao vivo aqui na Rádio Web Sindicef. Estamos começando mais uma programação feita exclusivamente para você com todo carinho, e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, né? Um tema que toda a sociedade deveria, né, ter mais interesse em conhecer. Nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que não é hoje, é dia 21, mas hoje nós queremos divulgar uma atividade que vai acontecer em Porto Velho. Então, você que gosta desse assunto, é o papel social do Sindicef. Vamos lá, vamos começar esse Sindicef Entrevista. Will, obrigada aqui pela companhia, obrigada Marcelo que está ali na técnica. Will, uma semana intensa, uma semana cheia de entrevistas, trazendo pontos e debates sobre assuntos importantes dos nossos filiados. Assim, uma audiência realmente muito boa, e hoje a gente quebra um pouco essa corrente para falar de um assunto social, um assunto interessante. Vamos falar sobre síndrome de Down. Você conhece alguém, Will? Ou já ouviu falar que essas pessoas, né, realmente precisam ter uma visibilidade maior na sociedade? Bom dia, família Sindicef em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil e no mundo. Rose, bom dia também ao Rodrigo, bom dia ao Marcelo na técnica. Realmente, veja bem, o Sindicef, apesar dessas matérias durante a semana, né, de cunho sindical, nós temos, como você bem falou, o lado social, né? E o tema Síndrome de Down é muito importante e de relevância mundial. Agora, principalmente, deveria ser um tema não de política pública, mas de vida pública. Ou seja, teria que fazer parte da vida do parlamentar, do parlamento, de todos os três poderes, das esferas, né? E a gente está aqui hoje para divulgar, durante nossa programação, um evento. Nós devíamos aqui estar falando de resultados, de conquistas, mas vamos bem, vamos fazer o nosso papel enquanto comunicação e vamos divulgar o evento, né? Falar bastante sobre a síndrome de Down e dizer o seguinte: eu tenho sobrinho Down, joga futebol, Felipe, né? Tá no Rio Grande do Norte essa hora jogando aquele futebol, atleta, como ele diz, tá? Ele não gosta de dizer que é de Flamengo nem de Vasco, ele é de um time do Rio Grande do Norte chamado ABC. E ele mostra assim: eu sou ABC. Então, sejam bem-vindas. Olha só, nós estamos aqui hoje recebendo, né, a presença de duas mães, elas que fazem parte do movimento de pais, mães e familiares de pessoas com síndrome de Down. Então, seja bem-vinda a Flaviana e a Luciana, que estão nos dando essa honra, Will, de falar, de debater sobre esse assunto. Bom dia, Flaviana. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia. Olha o bom dia dela, como é que é? Bom dia de aeroporto. É verdade. Gente, o movimento Pais, Mães e Familiares de Pessoas com Síndrome de Down tem um convite, não é verdade? É dia 21, é o dia 21 de março, é o dia internacional. Então, que convite é esse? Que atividade que pretende marcar essa data esse ano de 2024? Vai ser uma caminhada no espaço alternativo às 16 horas, com o objetivo de sensibilizar mais do que conscientizar. A gente precisa entender esse universo das pessoas com síndrome de Down, porque a gente existe ao redor dela um encantamento e uma publicidade como se eles tivessem uma vida 100% normal, como todas as outras pessoas. Gostaríamos sim que isso fosse verdade, mas cada síndrome de Down é uma pessoa com sua particularidade. Algumas pessoas vêm com as dificuldades maiores e outras com
menores. O que a gente quer deixar é que, perante a sociedade, todos possam enxergar eles como pessoas de direito, que se divertem, que têm essa sensibilidade, como são conhecidos pelo cromossomo do amor, e realmente eles têm sim. Acredito que por não ter essa questão da maldade em si, eles conseguem transmitir mais amor. Mas amor não é o universo de tudo, sim a peça principal. E essas pessoas precisam ser respeitadas e não podem jamais viver a questão do capacitismo, que é a violência contra a pessoa com deficiência, que diminui a pessoa por ser deficiente. A Luciana é mãe, né, da Vitória. Isso, sou mãe da Vitória. A Vitória é uma pessoa com síndrome de Down. E o evento como esse, acredito que realmente precisa unir mais forças, Luciana, para estar chamando a atenção da sociedade para esse público. Isso mesmo, Rose. A Ana já tem 13 anos, né? E é minha primeira filha, e foi o meu primeiro amor, e me encantou, né? Hoje eu contribuo tanto no Tesouros 21 como no Mães Coragens também, nessas políticas públicas que nós precisamos tornar visíveis essas crianças, adultos e pessoas. Sofremos muito porque elas crescem. E quando crescem, parece que todo mundo esquece, parece que elas ficaram boas, sumiu a síndrome de Down. E não é assim, né? Nós temos muitas dificuldades em incluí-las em tudo, desde a cultura, que não temos, os espaços que não estão apropriados para eles. Então, assim, parece que quando eles crescem, eles têm que ficar em casa. O mundinho deles vai se tornando só dentro de casa. Então, nós, com essa caminhada, que já não é a primeira vez, né? Todos os anos, já tem, acho que 3 anos, né, Flaviana? 3 anos, a gente quer tornar visíveis que eles estão aí na sociedade. Eles fazem parte delas, né? São maravilhosos, têm os seus momentos, né? Porém, eles precisam estar inseridos. E não é inserido apenas na escola, né? Como não vamos nem citar hoje aqui que não é o nosso papel hoje aqui estar falando de políticas públicas. Mas não é só na escola. Eles não só estudam, eles não só adoecem, eles precisam mais do que isso, né? E muitos até gostariam de estar trabalhando, gostariam de ter oportunidades, né? Eles ficam enfadigados dentro de casa. Então, com essa passeada, a gente vem fazer isso, né? Tornar eles visíveis, mostrar para todo mundo e também chamar mais pessoas, porque às vezes o mesmo que acontece com a gente, tem muitas aí que estão dentro de casa com seus filhos, né? Tornando eles invisíveis. Porque acha que não precisa, ou que já briguei demais, já lutei demais, já estou cansado. Mas eles não estão. E nós precisamos torná-los presentes para que eles possam estar, né, aí tendo uma vida melhor, com a qualidade de vida melhor. Até mesmo porque nós sabemos até quando estaremos aqui. Né? Você tocou num assunto que eu agora me despertou uma pergunta. Você falou, eles crescem, né? Hoje, aqui em Porto Velho, eu não vou nem falar a nível de estado, vamos falar em Porto Velho. Quem é que cuida? Quem é que de repente faz algum trabalho com relação à síndrome de Down nos adultos? Vamos falar ali, vamos fazer melhor. A partir dos 15 anos, 16, 17 anos, falei do Felipe agora, eu lembrei, né? Tem um trabalho lá no Rio Grande do Norte interessante, esportivo. São várias categorias até chegar à categoria adulta. Quem faz alguma coisa aqui em Porto Velho? Pelo Down, da pré-adolescência em diante, até a idade adulta. Quando a gente fala da questão da fase da adolescência, fase adulta, é uma fase muito solitária, vamos dizer assim, aonde há até limites, né, da terapia. Muitos deles recebem alta, não sabemos o porquê. E muitas vezes os profissionais falam que os nossos filhos não têm mais nada a oferecer. E aí a gente questiona, quem tem que oferecer aos nossos filhos, ou são os profissionais que precisam acreditar neles e continuar
com essa terapia, com esse trabalho que precisa dar autonomias para eles. Porque a gente, como a Lu já falou, a gente não sabe o dia que a gente vai e um dia nós vamos. E o objetivo de toda mãe é deixar eles preparados para viver nesse mundo. Porém, se a gente for analisar, existem alguns projetos, né, de esporte, porém a gente não vê essa abertura total para agregar todos. Porque até dentro do projeto de esporte, a gente vai ver que tem uma idade limite. Quando chega a certa idade, quando não se formou, não se tornou um atleta, eles meio que deixam escanteio, porque é como se a pessoa com deficiência, ela precisa, ela só existe se ela tiver uma função dentro daquela instituição. E isso é algo que deixa a gente muito triste, porque as pessoas com deficiência, a gente pode aglobar todo mundo, eles envelhecem e envelhecem graças a Deus. E diferente de outros lugares que existe pessoas, existe casas inclusivas que vai ensinar eles a viverem sozinhos, sem esse vínculo familiar, para que eles tenham essa autonomia, a gente não tem aqui. Nós não temos centro-dias, a gente não tem instituições que trabalhem a nossa fase adulta, eu falo a fase adulta da pessoa com deficiência, e não é aquela pessoa com deficiência que conseguiu sua autonomia. A nossa preocupação é a pessoa com deficiência que tem as suas limitações intelectuais, aquelas que necessitam mais do cuidado do outro. E, infelizmente, aqui a gente vai se decepcionar se a gente for procurar esse local e esses profissionais que acreditem realmente que uma pessoa com deficiência, ela aprende como qualquer outro ser humano até o último dia de vida delas. A gente precisa acreditar no potencial deles. Quer completar, Luciana? Como a Flaviana complementou, eu passei recentemente isso mesmo. Tem, né, no município, aulas de música. Primeiro que começa pela faixa etária. Chegou ali 11 anos, não faz mais. Tem que ser da rede pública. Se não for da rede pública, também não faz. Então, assim, aí você às vezes peca, né? Porque muitas vezes a gente tenta dar um estudo melhor, porque nós já temos muitas deficiências nas escolas, né? E você cansa ali, chega um momento que você cansa. Aí você faz das triplos corações para poder pagar uma escola particular e depois você perde qualquer benefício que você possa ter. Então, assim, recentemente eu passei isso com a Ana. Ana, se não for para pagar, você não pode fazer mais nada. E é muito caro as coisas. Então, assim, é bem complicado. O que você me perguntou é bem complicado. Até hoje a Ana, pelo município e pelo estado, não tem nada. Chega, faltam palavras, né? Mas vamos chegar aqui, ela citou, né, dois instituições, né? Tesouros, né? E o Mães Coragem. Mães Coragem. Vamos falar do Tesouros? Sim. Tesouros, eu conheci o Tesouro já tem 5 anos que eu faço parte do Tesouros, né? Através também da Flaviana, também da Michele, né? Que hoje não está mais aqui. E faço parte com eles, que justamente é um grupo onde as mães ali tentam se ajudar, né? Tentam se ajudar financeiramente em algumas situações, porque tem pessoas assim que vêm de baixa renda, e também trocando informações. É onde elas conseguem informações para poder levar ao médico, saber de um especialista, né? Ou como que está sendo, né? Se tem alguma notícia. Então, assim, todo mundo vai se ajudando no grupo. Eu já tenho 5 anos que eu estou no grupo. É uma rede de apoio, né? Para que as mães possam, pelo menos, ter a quem recorrer e conversar e trocar experiências. Olha só, nós além do trabalho aqui, eu faço um trabalho com teatro também, né? Grupo Êxodo, Jerusalém da Amazônia. E há muito tempo nós temos um tema na nossa diretoria, que é a inclusão. E o ano passado falávamos de procurar instituições, porque nós queríamos no nosso elenco, principalmente no quadro principal de atores, atores com síndrome de Down, para ser apóstolos na peça, né?
Mas aí a minha preocupação enquanto pedagogo, e a Luciana vai entender bem o que eu quero dizer, é não usar a figura do Down como um atrativo. Vamos ver a peça porque tem um Down lá. Não é isso. Tanto é que nós demos um freio nesse projeto para a gente montar primeiro uma oficina, para a gente fazer um centro de convivência, um espaço para conviver, e ao invés de a gente de repente pode ter os 12 apóstolos, por que não? Sabe? Mas a gente não, aí a gente tira aquela pecha de estar usando de forma comercial uma situação, e não era isso que o Grupo Êxodo queria. Mas quando a gente lançou essa ideia, eu percebi no próprio seio da nossa diretoria, boa ideia. E eu falei, gente, não é por aí, porque nós queremos também, por exemplo, nós temos uma colega que trabalha aqui, frente ao sindicato, que ela é de origem indígena, e ela adora teatro. Eu falei, vem trabalhar com a gente também, vem trabalhar. E foram vários convites, então, mas não era na intenção de expor, nós temos uma Índia na peça. Mesma coisa, os projetos sociais, o pessoal tem que entender que quando você monta uma instituição para trabalhar com Down, com o autista, enfim, com as coisas que aparecem aí para o ser humano trabalhar, nesse sentido, não é para expor. Gente, é para ajudar na convivência, é para interrelacionar, entendeu? E outra coisa, esse negócio de inserir na sociedade, ele já está na sociedade. Né? Então a dificuldade vai por aí, não é? Exatamente. Todo mundo percebe a deficiência de cara. E as pessoas esquecem, né, de enxergar a pessoa que existe atrás daquela deficiência. Não é uma deficiência que vai determinar um ser humano. Então, o ser humano, ele pode estar preso a uma cadeira de roda, como eu tenho ela me chama de tia, que ela é uma cadeirante, ela teve hidrocefalia e ela colocou válvula. Hoje ela é uma moça de 26 anos. E ela fez uma cirurgia muito delicada na coluna. E ao terminar essa cirurgia, ela passou muito tempo na UTI e por aí foi muita complicação. Quando realmente ela estava bem, ela pediu para falar comigo, ela fez a cirurgia em Recife. E a primeira coisa que ela me perguntou foi, tia, e aí? Agora, depois da cirurgia, eu vou poder ter filhos? Oh, meu Deus. Então, você entende que existe uma pessoa, existe desejos, vontades, sonhos, existe um propósito naquela vida. Só que o que não existe é acesso e oportunidade. Porque se todos eles tivessem acesso, oportunidade e respeito, principalmente, eles poderiam alcançar os seus espaços exatamente como uma pessoa sem a deficiência. Então, a sociedade ela ainda é muito cruel. Não só a gente está falando das pessoas com deficiência, as pessoas com síndrome de Down, mas a gente está falando que a sociedade é cruel em algumas particularidades, naquilo que foge do comum, do tradicional, e a gente também esquece que cada ser humano é um ser humano. Então, a gente não consegue entender o porquê ser excluído. Quando a gente fala em inserir na sociedade, é porque é exatamente isso. Eles são excluídos e ainda, meio que disfarçadamente, todo mundo acha que é inclusivo, que respeita, que dá oportunidade. E quando a gente sente na pele, a gente vê que nada disso acontece. Que realmente a deficiência mínima que a pessoa tiver, ela é excluída. Da mesma forma, a gente é excluído até por uma cor de pele, por uma cor de cabelo, por um estilo de vida, em que você acredita, você é discriminado. Então, não é diferente, só que de uma forma mais cruel, porque quem pode falar por si, corre atrás e supera os obstáculos. As pessoas com deficiência, elas superam obstáculos todos os dias, mas algumas necessitam da mãe e do pai para ter voz e para ter vez. E é isso que a gente faz dentro dos movimentos. Lutar por essa igualdade dentro da nossa sociedade. Flaviana e Luciana, a caminhada Tesouros 21, já tem umas 3 edições? Sim. Mais ou menos. Desses 3 anos, então essa é a 3ª edição ou é a 4ª? É a 4ª, né, Flaviana? Essa é a 4ª. É a 4ª edição. Trouxe algum resultado, assim, além de... Porque quando tá na data mesmo, né? Então todo mundo olha para... Mas depois que passa, no dia seguinte, no mês seguinte, trouxe algum resultado? Não.
Se nem as audiências públicas trouxem resultado, desculpa falar. Não, Mas não trouxe, até hoje não. E a luta é de anos, né? Vamos dizer assim, eu tenho quase 3 décadas lutando pelo direito dos meus filhos. E a gente percebe que as mães atuais, vamos dizer assim, a luta atual das mães que estão agora com seus filhos pequenos é o mesmo tema, é a mesma situação, é o mesmo momento. Até parece que a gente está vendo um déjà vu. É porque a pergunta é porque se realiza uma caminhada e aí tem oportunistas que vão, tiram foto, até usam a camiseta, às vezes, do movimento, né? Fazem toda aquela propaganda para si próprio e depois Foi o que nada nós acontece, comentamos. Ver, não a pessoa, ele vê um produto para ele usufruir daquele produto. Por isso o nosso cuidado lá no teatro. A gente não quer um produto, quer uma pessoa. Né? E aí, esses 3 anos, nós estamos indo para o 4º ano, e a gente não vê resultado prático, é a prova escrita de que eles vão... Você foi muito feliz agora. Tira a foto, ele aparece junto com o produto que vai dar visibilidade a ele, e ele mesmo não teve a coragem de ver o problema que está diante dele. Problema não, uma situação que está diante dele que ele pode colaborar de qualquer forma. Se ele está ali tirando uma casquinha, é porque ele sabe o potencial que tem. Falta realmente ação. O dia da caminhada é dia 21. Dia 21. E aí tá. Qual é a programação na caminhada? Na caminhada, a gente esse ano se preocupou em trazer diversão para os nossos filhos, vamos dizer assim, e as crianças que lá estarão presentes. Por quê? É um outro quesito. Os nossos filhos, eles não têm uma vida social como deveria ser. Então, todo mundo se preocupa muito com terapia, com os especialistas para atender ele, com a educação. Mas e aonde fica o brincar, se divertir? Aonde é que fica essa questão deles estarem criando amizades, laços afetivos com outras pessoas com síndrome de Down ou sem ser a pessoa com síndrome de Down? Então, esse ano a gente fez um cenário mais leve, né? Nós vamos ter pipoca, picolé, vai ser algo mais agradável, carro de som. Lógico que a gente vai fazer a nossa conscientização, fazer nossas reivindicações na caminhada, mas também a gente vai trazer uma leveza, música, para que eles se sintam não constrangidos, mas sim acolhidos, e que os nossos filhos eles se sintam bem, porque o nosso objetivo é respeitá-los como pessoas, e a gente tem que demonstrar isso dentro dos nossos atos, e não trazer um ambiente constrangedor aonde vai expor por eles de uma forma negativa. Que legal essa ideia, porque você acaba oferecendo um dia de lazer para eles e não mais um compromisso, né? Que dizem que as mães atípicas, elas veem todos os familiares de crianças típicas fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer, levar para natação, para o balé, para fazer ali um futebol. A gente está indo só para terapia, né? E que acaba sendo cansativo para as crianças também, para os adolescentes que fazem. Então, que bom que esse dia de lazer tenha sucesso, que esse dia de lazer dê resultado, que Deus possa permitir que alguém se conscientize, alguém que tenha poder de agir, alguém que tenha poder de mexer ali na política pública, e que faça com que essa 4ª caminhada Tesouros 21 realmente tenha um frutinho ali, né, semeado, para que comece a dar resultados, e a partir do ano que vem a gente possa dizer, não, pelo menos esse a gente já teve um resultado, já estamos colhendo ali uns frutos, e eu espero realmente que seja uma caminhada próspera. Com isso, né? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta, essa tem que ter, porque até para que a gente também possa falar com propriedade sobre a situação. Parcerias, vamos começar. Existe parceria por parte de algum dos poderes públicos, ou estadual ou municipal? Parceria dos poderes públicos em si, não. Mas a gente tem alguns apoiadores políticos que fazem, que levantam a bandeira, e essa questão da gente não conseguir efetivar essas políticas públicas é porque são uma minoria,
vamos dizer assim. Vamos dizer que apoiar pessoas com deficiência não traz voto, mas existe poucos que acreditam nisso, por uma questão pessoal, por ter alguém na família, ou porque sim acredita na pessoa com deficiência, e eles são os nossos apoiadores. Sim. Porém, se existir alguém que queira apoiar e trazer algo para agregar na nossa caminhada e dessa tarde de lazer, estamos abertas aqui a receber as doações. Essa era a próxima pergunta. Se, né, alguém quiser apoiar, quiser enganjar lá no dia 21 ou antes do dia 21, como é que faz contato? Como é que entra nesse time? Nós vamos passar o nome da Elcia, que é a presidente do grupo, e o número dela, né? Pode falar aqui, deixa eu só. É a Elcia, e o número dela é o 69 99221 8119. Repetindo. 69 99221 8119. Perfeito. Gente, vamos aproveitar. Esse ano é um ano de eleição. É um ano importante para o município, para os municípios. Vamos pensar, a gente perde tanto tempo nas redes sociais, colando e copiando coisas sem sentido. Vamos abraçar essa causa. Vamos olhar, vamos escolher pessoas nas esferas, agora na esfera municipal, comprometidas, pessoas, candidatos a prefeito que tenham no seu plano de governo essa questão da inserção, mas a inserção séria, não a inserção do produto. Vamos escolher candidatos a vereador que tenham comprometimento social, que sejam gente ligadas a gente e não a grupos. A grande dificuldade hoje do nosso país, do nosso estado e especialmente aqui da nossa capital é que a política ainda está atrelada a grupos. Grupos se movimentam para o lado que dá mais dinheiro. Essas duas mães que estão aqui, elas são um exemplo de que pessoas mudam pessoas. E para terminar, Rose, fala também da tua experiência também com relação a esse trabalho de engajamento, você enquanto comunicadora. Eita, isso não estava combinado não, hein? Mas é bom que o pessoal entenda. Não, eu acredito que realmente quanto mais a gente divulga, e não apenas divulgar, como a Flaviana falou, tão bonitinho, né? Cria um romance em cima, mas não, divulgar o que realmente são as fragilidades, o que realmente são os desafios, o que realmente essas mães precisam e veem que seus filhos têm essa necessidade, e aí você vai abrindo horizontes e mostrando a realidade em si, não apenas aquele aspecto romântico, como é lindo, né? As grandes emissoras trouxeram em algumas campanhas aquela coisa maravilhosa deles dançando e tal. Eles são felizes? São, mas precisaria de muito mais da sociedade para que realmente tivesse uma felicidade, que tenha uma felicidade plena, não é isso? Gente, queria agradecer muito vocês pela participação. Então, gente, olha o seguinte, convite para você que mora em Porto Velho ou vai estar em Porto Velho nessa data, dia 21 de março, cai numa quinta-feira. Então, dia 21 de março, às 16 horas, no Espaço Alternativo aqui em Porto Velho, né, popularmente conhecido como a Pista da Caminhada, ali perto do aeroporto. Todos estão convidados. É aberto a todos. Venha, traga sua família, aproveite desse momento de lazer, né, que a Caminhada Tesouros 21 vai proporcionar esse ano. E venha também participar, se juntem a essas mães, se junte a esse movimento. As considerações finais da Flaviana, da Luciana e o nosso agradecimento por vocês estarem aqui presentes. Nós esperamos que todos venham nos conhecer nossos filhos, fazer parte desse momento, derrubar alguns preconceitos e começar a enxergar as pessoas com deficiência como pessoas. Eu também venho agradecer aqui a rádio, que sempre está de portas abertas também, para que a gente possa fazer sempre os nossos convites, né? A nossa divulgação. E venho agradecer você que está em casa. Venha compartilhar um pouquinho, conhecer da nossa história, entender um pouquinho como é cada um dos nossos filhos, para você entender como a gente pode melhorar o mundo. É isso aí, agradecemos também a presença e o apoio, esse trabalho técnico maravilhoso
do nosso amigo Marcelo. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, por essa aula, por esse momento, né? Esperamos que todos participem, entrem nessa campanha e nos ajudem diariamente e não apenas no dia 21. Rádio Web Sindicef, é muito bom estar aqui. Informação, música, cultura, entrevistas, pode vir. Todo dia, toda hora, algo novo vem pra cá. Tá na rede, tá no mundo, basta se conectar. Rádio Web Sindicef, Rádio Web Sindicef.